Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 3, os versículos de 8 a 13. Essa será a nossa última instrução para esse momento sobre o ofício do diácono. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, os versículos de 8 a 13. 1 Timóteo, capítulo 3, de 8 a 13. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão o que diz a palavra do Senhor. Diz assim então o texto sagrado: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Deus, dá-nos tua bênção nesse momento tão santo de podermos ler e meditar na tua palavra. Dá-nos tua bênção, Senhor, de podermos ouvir tua doce voz pelo texto que acabamos de ler e assim sermos edificados, sermos consolados, também admoestados, corrigidos, se assim for necessário. Que o Senhor, então, como diz a Escritura, seja tudo em nós, edificando, consolando, corrigindo, admoestando, a fim de que nós cresçamos cada vez mais na nossa vivência com o Senhor e da vontade do Senhor. Abençoa a nossa igreja, dá-nos tua graça, tua bênção. Abençoa os nossos irmãos que não puderam vir, que o Senhor os visite. Também desperte-os, ó Deus, para estarem conosco no culto, a fim de todos juntos poderem participarmos desse momento de graça. Que o Senhor, então, ao visitá-los em suas casas, assim como certamente nos visita aqui na igreja, traga a eles, assim como a nós, maior temor e tremor para com a sua santa pessoa e maior desejo por estar na tua casa. Sê conosco então, Pai. Fala da tua parte a cada um de nós. Também tende graça para com esse teu servo, que as minhas fraquezas e falhas e pecados não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Não somente dá-nos tua bênção e fala-nos de tua parte. É a nossa súplica com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais ou menos 25 anos depois dos episódios de Atos 6, está mais ou menos entre essa faixa de tempo, né? Entre 20 e 25 anos. Considerando, historicamente, que o Senhor Jesus nasceu no ano 6 a.C., e não me perguntem sobre isso agora, né? E morreu no ano 30 da era cristã, então, olhando a contagem temporal, o Senhor teria então morrido no ano 27 da era cristã, já que ele morreu com 33 anos. E o livro de Atos registra os acontecimentos da igreja primitiva, desde a ressurreição do Senhor até a sua ascensão aos céus,
e vai então até a prisão do apóstolo Paulo, a sua primeira prisão, que ocorreu por volta do ano 61 da era cristã, entre 60 até 62 da era cristã, que é quando Lucas registra que Paulo ficou preso em Roma, e então dá mais ou menos essa faixa de tempo até a década de 60, 62 mais ou menos. Mas a primeira carta de Timóteo, Paulo escreve já estando preso segunda vez. Então ele foi solto e há registros de uma quarta viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas agora Paulo se encontra novamente preso. Então as cartas de 1 e 2 Timóteo e Tito são também cartas da prisão, mas de uma segunda prisão. Então Timóteo está registrada no ano 67 da era cristã. Porque, ao que tudo indica, e a tradição assim confirma, o apóstolo Paulo morreu no ano 68 da era cristã, sob ordens de Nero, porque Pedro morre bem próximo, talvez um ano antes, que é esse ano de 67. E Pedro é, então, era o pastor de Roma, não é? Da igreja de Roma, da qual Lucas escreve o seu evangelho, que nós estamos também expondo aqui. Então, nós temos aí mais ou menos 25, 30 anos, desde quando aconteceu os episódios de Atos 6, porque o número dos crentes não aumentou da noite para o dia, apesar de termos, né, um acréscimo pouco tempo depois, de mais de 3.000 pessoas, mas para chegar naquele problema levou um tempinho. E agora então nós temos uma segunda orientação apostólica sobre o ofício diaconal, depois de pelo menos duas décadas, né, deste ofício já sendo de fato desenvolvido e desempenhado na Igreja do Senhor. Bom, então, o que nós encontramos em 1 Timóteo 3, de 8 a 13, são novas qualificações ou exigências para aqueles que irão exercer o diaconato, mas Paulo não esquece daquelas que já foram trazidas em Atos 6. Então você tem novas exigências ou qualificações, mas ao mesmo tempo elas estão ligadas às anteriores, aquelas que nós já vimos nos últimos 2 domingos, quando fomos estudar o texto de Atos 6. Um detalhe que Paulo acrescenta aqui, ao contrário do que os apóstolos em Atos 6 não acrescentaram, foi que aqui Paulo vai tratar sobre a esposa dos diáconos, e Paulo vai relacionar algumas qualidades para os diáconos, exigências, né, qualidade, exigências. Ele vai relacionar também ao ofício do bispo, do presbítero, do pastor. Então você tem novas qualidades, novas exigências, agora vinculadas ou paralelas, né, mas que tem uma ligação com as exigências para o ofício pastoral. Como é que nós podemos ver isso? No verso 8, Paulo diz, semelhantemente. Então, aquilo que foi dito anteriormente, específico para os presbíteros, para os bispos, também é agora aplicado aos diáconos. E essa aplicação disso, ou seja, dessas, então ele passa a desenvolvê-las, colocando uma ao lado da outra, paralela, mas ao mesmo tempo, as dos diáconos, também dependente das qualidades para o presbiterato ou o bispado na igreja do Senhor. Bom, vamos ver então as qualidades que o apóstolo Paulo agora traz para nós, expandindo o que já foi dito em Atos 6 e também, ao mesmo tempo, aplicando aquilo que já foi dito para os presbíteros, mas agora aos que desejam o diaconato. Paulo divide as orientações ou as exigências em 3 partes. Ele olha o caráter, ele olha a experiência da vida cristã e ele olha a família diaconal. Então, em Atos, nós vimos que os apóstolos abordaram como exigências para o diaconato a reputação,
caráter, não é? Cheios do Espírito Santo, aqui ele vai tratar sobre a experiência na fé, e lá ele fala, né, os diáconos falaram em Atos 6, que ele deveria ser maduro na vida doutrinária, na vida cristã. Então, o apóstolo aqui agora não foca apenas a vida cristã, mas observa agora a vida doméstica. Então, ele divide as qualidades nessas 3 áreas e conclui a sua exortação fazendo ou trazendo-nos da parte de Deus promessas, galardão para aqueles que desempenharem bem o diaconato. Vamos por parte então, lembrando que nós estamos estudando o ofício do diácono. Verso 8, então, Paulo diz: semelhantemente, então ele vai tratar agora do caráter dos diáconos. Quanto a diáconos, é necessário que sejam irrepreensíveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Então, observe que Paulo vai pegar algumas qualidades exigidas para os presbíteros e vai aplicá-las de forma mais resumida para os diáconos. E então ele aborda o caráter desse homem que quer ser um diácono, ou descreve esse caráter desse homem que quer ser um diácono, usando 4 palavras: irrepreensível, sinceridade, não dado, né, ao lucro desonesto, e a 4ª e última palavra, não desequilibrado no consumo de vinho ou de bebida alcoólica. Então, essas 4 palavras, Paulo resume o caráter diaconal. Então vejamos por parte. Quando Paulo usa a palavra respeitáveis, a palavra no grego, ela não é tão fácil de se alcançar o seu significado. Porque a palavra que o apóstolo Paulo usa para respeitável, ela é uma palavra composta, aonde ela junta cortesia, mas ao mesmo tempo independência. Então, esse homem respeitável, ele é um homem cortês, mas ao mesmo tempo, ele também é independente. Mas essa independência desse homem é revestida de humildade. Então, ela não é uma palavra simples, como no português, que quando dizemos que alguém é respeitável, é apenas alguém que, de fato, ou é por caráter, ou é por posto, que ele exige respeito dos demais. Aqui não. O apóstolo Paulo é mais criterioso. Então, Paulo diz o seguinte: os diáconos devem ser homens respeitáveis. E usando esse termo grego, então ele diz que esse homem é respeitável porque ele possui um respeito natural. Então não é o respeito do posto, do ofício, mas é o modo de vida que angaria para este homem o respeito. Que angaria para ele o respeito. Então ele é uma pessoa que possui respeito próprio, natural, por causa de seu modo de vida. Isso então é a primeira parte da palavra, que envolve essa integridade, essa cortesia, essa independência com humildade. Mas Paulo diz mais. Então ele diz que esse homem que possui esse respeito natural, ele é um homem que possui isso pelo seu modelo de vida. Então, isso traduz a integridade da sua vida, mas ao mesmo tempo esse homem é um homem livre, ou seja, a liberdade que esse homem possui, a independência que esse homem possui, não o leva a usar do respeito que ele tem para fazer sua própria vontade. Mas como essa independência é revestida de humildade, então essa independência ela é vista no servir. Por isso que a combinação que Paulo usa para respeitável é cortesia e independência. Ele não é cortês para atrair o respeito de todos para a sua pessoa apenas. E ele não é independente no sentido de não estar preso a nada, pelo contrário. A combinação das 2 palavras resulta exatamente nesse significado. Ele é íntegro e respeitável.
Ele é gentil, mas ao mesmo tempo a sua independência o leva à humildade. Então, integridade e respeito são juntas ou unidas numa única pessoa. Então, Paulo diz que os diáconos devem ser homens respeitáveis, homens que combinam, não é? Essa integridade com esse respeito, essa atitude de cortesia com essa independência que é revestida de humildade. Não é um conceito muito simples de se definir a palavra grega que Paulo usa aqui para respeitabilidade ou respeitável. A segunda palavra que Paulo usa é a palavra para sinceridade, quando ele diz no verso 8, quanto aos diáconos é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, ou seja, de uma só palavra, sinceros, sinceridade. O diácono não pode ter duas palavras. Paulo está abordando um dos grandes perigos para quem exerce a liderança na igreja, que é exatamente o de cair em fofocas, tanto de ouvir quanto de fazer. Então o apóstolo está abordando, prevenindo a igreja nesse sentido. Então os diáconos precisam ser homens sinceros, homens de uma única palavra. Não devem ser agentes de fofoca, mexericos, de confusões. Os diáconos devem ser achados exatamente como aqueles aonde não é encontrada em sua boca palavras maldizentes ou palavras dúbias. Então diz uma coisa para um, diz outra para outro. Não, devem ser homens sinceros, com uma palavra exata. Então a sinceridade ela é extremamente exigida dentro do ministério diaconal. Os irmãos devem lembrar que os diáconos são os ministros da misericórdia, lidam com os flagelos, com as misérias daqueles que precisam desses cuidados. Se eles não tiverem estas qualificações, eles podem cair em sérios riscos, tanto de ou se compadecer demais de alguém e ignorar os princípios bíblicos do socorro, como de cair no sentido de falar algo para um e não para outro quando forem confrontados sobre a partilha de algum tipo de entre os necessitados e assim por diante. Então, os diáconos precisam ser homens de uma única palavra, homens sinceros. Não pode haver palavras dúbias nos lábios de um diácono. Paulo aborda uma coisa muito interessante dentro do aspecto do caráter do diácono, quando ele diz que eles não são ou não devem ser inclinados a muito vinho. Paulo está usando aqui que os diáconos não podem ser homens desequilibrados, com vícios. No caso aqui, Paulo fala então que eles não podem ser desequilibrados no uso do vinho. Hoje é um problema, né, que não deveria ser o consumo de bebida na igreja, ou por parte dos crentes, na igreja não, por parte dos crentes não deveria ser um problema. Porque Cristo nos chamou a fazer todas as coisas para a sua honra. Mas Paulo está abordando um risco que todos os homens correm, que é exatamente o desequilíbrio. E neste caso aqui, o desequilíbrio no uso do vinho. A expressão que Paulo usa aqui, ela é uma expressão mais forte, mais longa do que aquela do verso 3, desse mesmo capítulo. Quando ele diz assim, falando aos presbíteros, ele diz, não dado ao vinho. Aqui, no verso 8, ele diz, não inclinado. Então, há uma exigência maior, por conta do próprio texto bíblico, para que os diáconos não sejam homens desequilibrados, não sejam encontrados com vícios. E no caso do texto, a questão da bebida. Mas pode ser qualquer outro vício. Por que Paulo aborda a questão do desequilíbrio dos vícios? Porque se os diáconos são homens da misericórdia, espera-se deles que, ao encontrarem os necessitados em qualquer tipo de situação,
sejam homens capazes, ajuizados, de ministrar graça e não de se compadecer com alguém porque sofrem da mesma miséria. Eles têm que ministrar graça. Por que eles têm que ministrar graça? Porque a graça é de Cristo. E não apenas o compadecimento de alguém que talvez sofra da mesma coisa, ou se compadeça de alguém porque apenas sofre. Então, os diáconos precisam ser homens equilibrados, tanto no comer quanto no beber, no seu vestir quanto no seu falar, na maneira como eles vivem. São então homens que são chamados para a assistência e por isso é necessário que sejam homens equilibrados. Então isso aqui é o caráter diaconal. A quarta e última palavra, Paulo diz que eles não devem ser cobiçosos, de sórdida ganância, ou seja, não podem ser homens que persigam o ganho desonesto. Paulo diz então, e ele usa uma palavra aqui no grego, que significa mais ou menos isso, amantes do lucro desonesto. Ele não está abordando a ideia de apenas roubo, mas qualquer coisa que me traga lucro, mas que esteja envolvido em vergonha, ou seja, aquilo que não é respeitável, aquilo que não é honroso. Paulo então diz que os diáconos não podem ser homens achados com esse tipo de prática, que perseguem o ganho desonesto, que amam o lucro desonesto. Não é apenas o roubo em si, mas pode ser até mesmo o desejo, de ter algum tipo de facilidade com relação à questão de lucro, de finanças. Ou seja, um homem que tem o coração não com o objetivo de glorificar a Deus, mas de encher os seus bolsos. Paulo então diz que os diáconos precisam ser observados, essas qualidades, porque assim teremos um maior conhecimento do seu caráter. Quando o apóstolo resume o caráter diaconal nessas 4 palavras, o que Paulo quer que nós aprendamos? Ele está exatamente instruindo a igreja, irmãos, a antes de eleger alguém para o ofício, Paulo diz, preste atenção na vida dele, mas não aqui dentro, é lá fora. Porque aqui dentro não há espaço hábil para se observar completamente. É preciso observar lá fora. Lá fora, na vida com os demais, na maneira que eu lido com a comida, com a bebida, no caso do vinho, com o dinheiro, nas minhas palavras empenhadas com um estranho ou com alguém que eu conheço. Então Paulo está dizendo, antes de vocês elegerem alguém, é necessário que se preste atenção na vida dele lá fora. Nós não podemos observar alguém para o diaconato, ou presbiterato, ou pastorado, apenas aqui dentro. Porque dificilmente teremos condições de observar todos esses detalhes na vida dentro da igreja, nos cultos, nas reuniões e assim por diante. Então, observa-se lá fora para depois buscar alguma observação aqui dentro. E aí, queridos, talvez alguém pergunte, mas pastor, não é uma exigência exacerbada? Já que a pessoa vai desempenhar um serviço voluntário? Não. Sabe por quê? Porque a carta de apresentação da igreja no mundo é exatamente a qualidade moral e espiritual da sua liderança. A carta de apresentação de uma igreja na sociedade são os seus oficiais. São os seus oficiais. E se os oficiais não possuírem qualidades para honrar a Cristo e os demais membros da igreja, então toda a igreja perecerá por conta do mau testemunho que é empregado ou é entregue na sociedade. Lembrem-se,
A Bíblia não exige perfeição daqueles que são líderes ou que pretendem ser. O que a Bíblia está tratando é exatamente de qualidades das quais todos os crentes devem perseguir. A Bíblia não está dizendo que esse homem é impecável, que nunca pode errar ou pecar, jamais. Nós nunca encontraremos isso. Nós só seremos verdadeiramente respeitáveis quando nós buscarmos falar, como diz a Escritura, aquilo que convém, que é da vontade de Cristo. Só teremos, de fato, um coração inclinado a usar as coisas corretamente quando esse coração for dominado por Cristo. Não seremos seduzidos pela ganância quando tivermos a palavra de Cristo, de que o nosso tesouro está nos céus, mas fixa dentro de nós. Então, o que Paulo está dizendo é que é necessário observar uma transformação da alma e do coração, pois somente em Cristo nós conseguiremos estas qualidades de forma perfeita? Não, mas conseguiremos elas em Cristo Jesus. Então, essa é a primeira exigência, né? Primeira exigência, observar o caráter deste homem. E Paulo então aborda essas 4 áreas: ser respeitável, ser sincero, não ser desequilibrado e não ter um coração idólatra ou inclinado ao lucro desonesto. Em segundo lugar, no verso 9, o apóstolo Paulo então fala agora sobre a experiência da vida cristã. Olha o que Paulo diz: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Então, Paulo diz que é necessário aos diáconos conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Esse conservar o mistério é guardar o mistério da fé com a consciência limpa. E aqui, irmãos, é importante entendermos que a palavra mistério não é um mistério. A palavra mistério implica simplesmente de algo que antes não era conhecido e que passou a ser conhecido. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre a experiência da vida cristã. O ser cheio do Espírito, conforme Atos 6. Veja, a palavra mistério aqui se refere aos segredos da salvação, às operações do Espírito Santo no coração do pecador para implantar a salvação nesse pecador através de Cristo Jesus. Paulo está falando da experiência da vida cristã, do quanto esse homem conhece de Deus, conhece do Filho, conhece do Espírito, do quanto ele conhece da obra de Deus na salvação. O conteúdo dessa salvação é de fato um segredo para os descrentes, porque o conteúdo dessa salvação são as doutrinas, como nós estudamos hoje pela manhã, a doutrina da regeneração. Então Paulo está dizendo: certifiquem-se de que este homem é verdadeiramente conhecedor da fé que ele professa. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: certifiquem-se de que esse homem possui de fato firmeza na fé que ele diz possuir. A fé cristã, ela é tanto subjetiva como objetiva. Ela é subjetiva porque ela inicia-se com o Pai, ela vem a nós pelas ações do Espírito, mas a fé cristã é objetiva, nós a possuímos dentro de nós. Ela é palpável quando ela é examinada à luz da palavra. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Observem a experiência dele com as Escrituras, com as doutrinas, com a palavra. Ao que tudo indica, e Paulo, estamos no ano 67 da era cristã, Paulo foi pastor de Éfeso, bem antes disso. Então, ao que tudo indica, a orientação de Paulo para que eles guardem o mistério da fé cristã está ligada ao fato de que algum tempo atrás, alguns diáconos haviam sido enganados em Éfeso por falsos mestres. E o engano dos falsos mestres para com os diáconos
não foi de apresentar um novo Cristo, mas foi de desvirtuar o Cristo bíblico, apresentando a eles doutrinas que pareciam ser mais espirituais do que aquelas que se encontram na palavra. Então, algumas falsas doutrinas penetraram a igreja de Éfeso pela junta diaconal, porque talvez esses irmãos não possuíam um conhecimento mais profundo da própria Escritura, dos meios que Deus usa para a salvação. Não conheciam isso, então foram presas fáceis para os lobos. Então Paulo diz, é necessário que eles sejam homens mais experientes na fé, de maior profundidade doutrinária, para que não sejam tragados pelos lobos quando se apresentarem com falsos ensinos. Observe que Paulo diz para guardar o mistério da fé com a consciência limpa. O que é que tem a ver guardar as doutrinas e a consciência limpa? Paulo está mostrando que só é possível guardar os mistérios da fé, esse conjunto doutrinário que explica o modo como Deus nos salva, quando a mente é pura, quando a mente é transformada. Lembrem-se de 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, quando Paulo diz, as coisas espirituais só se discernem por homens espirituais, porque os carnais, os que não possuem o Espírito, não discernem a eficácia do sangue de Cristo, mas os que são de Cristo discernem a eficácia do sangue de Cristo. Então, a consciência limpa ou pura aponta para a lavagem que o Espírito Santo já operou no coração desses homens. As almas já foram lavadas pelo sangue de Cristo. E essa lavagem é o que nos capacita a compreender as doutrinas, a viver as doutrinas, a conhecer as doutrinas. E ao mesmo tempo nos capacita a buscar uma vida sem pecado, contra Deus e contra o mundo. Então Paulo está dizendo, os diáconos precisam ser homens experientes na fé. Precisam ser homens experientes na fé. Precisam ser homens que de fato a igreja ateste com maior segurança de que eles já experimentaram a ação do Espírito em suas vidas. Vejam, os diáconos devem ser profundamente, ou devem conhecer com profundidade as doutrinas da Escritura. Eles precisam, de algum modo, ter maiores convicções das verdades do Evangelho, porque eles são lideranças. E é interessante que todas as vezes que os lobos tentam tragar as ovelhas, eles primeiro buscam anular as lideranças. E lideranças fracas, rebanho vulnerável. Então Paulo está dizendo, é imprescindível que os diáconos sejam maiores conhecedores da palavra, mais experientes na vida cristã, mais conhecedores das doutrinas bíblicas, a fim de não serem enganados pelos falsos ensinos, trazendo escândalo ao Evangelho e vergonha à Igreja de Deus. É só fazermos um exame. Quantos diáconos ou presbíteros não já trouxeram escândalo à igreja e vergonha à Igreja de Deus, exatamente porque foram achados com faltas ou caíram nas seduções de ensinos errados e não houve muita resistência a esses ensinos? Se pesquisarmos, nós vamos ver que é um número altíssimo. A ordem bíblica é: os diáconos precisam ser maiores conhecedores do Evangelho. E aqui, irmãos, nós podemos fazer uma aplicação muito nítida para a nossa vida. Veja,
Se os oficiais da igreja forem imaturos doutrinariamente, como é que eles vão guiar a igreja? Porque a igreja é guiada pelos oficiais. Se os oficiais não conhecem o caminho da fé, como é que ele vai guiar as ovelhas no caminho da fé? Como é que eu posso guiar os irmãos no caminho da fé se eu não sei nem que caminho é esse? Aonde ele vai dar? Quais são as pedras que podemos encontrar no caminho? E se tiver uma pedra, qual é o caminho alternativo que se faz? Os oficiais precisam ser maduros na fé, para que com maturidade guiem a igreja no caminho da fé. Certa feita o Senhor Jesus disse: se um cego guiar outro cego, o que acontece com eles? Eles morrem porque cairão em barrancos, disse Cristo. Assim também uma igreja, se for guiada por cegos no caminho da fé, eles não atinarão com as portas do céu quando um dia chegarem lá. Por quê? Porque não as reconhecerão. Então, é indispensável que os oficiais, e neste caso os diáconos, sejam conhecedores da palavra. E a nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela exige que os oficiais subscrevam os símbolos de fé. Subscrever e assinar embaixo. Nós temos 3 símbolos de fé: a confissão, o catecismo maior e o breve. Porque são os símbolos, os documentos que compõem as doutrinas que professamos. São os muros doutrinários erguidos para proteger o rebanho dos ataques de Satanás, dos lobos, dos falsos profetas. Agora veja, se eu não conheço esses muros, como é que eu sei que eu estou dentro do muro ou fora do muro? E como é que eu guio a igreja para dentro do muro se ela se encontrar fora? Então, é indispensável maturidade na fé e no conhecimento da palavra. Por isso Paulo diz, eles precisam guardar, conservar o mistério da fé. O mistério da fé. Com a consciência limpa, ou seja, em sinal de transformação do espírito. Certa feita, eu estava estava a nossa família e mais umas 2 famílias, e tinha de um pastor. E aí numa conversa lá, eu achei muito engraçado isso. Não sei porque que Deus me deu lembrar disso agora, mas... Aí a esposa do pastor estava com uma dúvida terrível, quase que mortal. Por que que nós não batizamos por imersão? Eu fiquei, me perdoe, mas eu fiquei com a vontade de chorar. Não de pena, mas de raiva. Porque as nossas doutrinas são claras, mas só é espiritual se eu mergulhar a pessoa. Porque o Espírito não opera no coração de alguém por livre e espontânea vontade do Espírito. O Espírito está amarrado à piscina batismal. Eu fiquei olhando assim, não é possível. Eu não escutei essa marmota. Aí fui instruir a irmã. O pastor, o marido dela, você me permite dizer por que nós não fazemos isso? O amado irmão, com muita, não sei se humildade ou porque não queria me ouvir. O que importa é que Jesus nos salva. Aí foi que eu entendi. Está aqui a razão do problema. É inexperiência doutrinária. É falta de conhecimento bíblico. É se apegando a ídolos. É a madeira que é pura, bíblica. Minha alma só é lavada se eu entrar no rio. Eu acho engraçado como o Espírito é ineficaz para batizar alguém. Porque ele está no rio. Ou na piscina. Aí eu fico olhando, então ninguém vai achar o ladrão da cruz no céu, porque ele nem foi batizado. Como é que o Espírito transformou a alma daquele homem, se ele não teve água nele?
certamente mergulharam a cruz com ele preso na cruz dentro de uma piscina, porque Jerusalém está no alto, não tem rio, né? Não é as coisas assim sem pensar. Aí eu fico imaginando, Deus disse a Moisés, né? Olha, é para ungir o Santo dos Santos. Tá bom, Senhor. Então eu vou matar umas 50 reses, pegar todos o sangue dela, colocar numa pia, numa piscina, para poder mergulhar as coisas. É isso que a Bíblia diz? Não. Ele pegou uns pedacinhos de madeira, que tinha lá umas folhinhas, com uma baciazinha desse tantinho. Tá santo. Não. Aí no Novo Testamento, não pode. Os crentes não podem. Tem que mergulhar. Se eles fossem no Antigo Testamento, eu não sei como é que eles iam fazer. Ia ter que abrir uma vaca, eles iam entrar nela e sair para poder ter sangue no corpo todo, para poder estar ungido, batizado. Não se enganem, irmãos. Sem conhecimento doutrinário, qualquer coisa nos parecerá mais espiritual do que Cristo e o que Ele fez na cruz por nós. Deus tenha misericórdia dessa irmã. Tomara que ela se liberte do engano dela. Voltemos para cá. Note no verso 10 que Paulo diz, é necessário que esses diáconos sejam testados. Também sejam eles primeiramente experimentados. Infelizmente, nem todas as igrejas seguem essa recomendação do exame prévio, né, do teste. Uma boa medida para isso é exatamente um ano antes das eleições, as pessoas que almejam diaconato começarem a viver com os diáconos e receberem das responsabilidades, ainda que não podendo exercer a autoridade diaconal, a fim de que ela saiba de fato aquilo que ela vai fazer e possa também ser examinado de forma mais profunda, tanto na questão do seu caráter como da sua experiência de fé. E assim, então, ele vai dar mais provas, tanto para si quanto para a igreja, de que está capacitado. Então, Paulo diz, os diáconos precisam ser experimentados e, em provas satisfatórias, exerçam o diaconato. Essa experiência por um tempo, ela é necessária. Não é sábio, irmãos, eleger alguém apenas porque possui boa vontade e disposição. Boa vontade e disposição são coisas valiosas que devem ser observadas. Mas isso não é o suficiente. Porque nós não estamos lidando com obras terrenas, nós estamos lidando com coisas dos céus. Os candidatos precisam, de fato, serem examinados pela igreja e pelo conselho. Precisam passar por experiência de fato, para que eles sejam admitidos como diáconos, não apenas pela boa vontade e pelo desejo de fazer algo, mas porque possuem a vocação dada pelo Senhor, mas porque possuem condições morais, religiosas, familiares, para servirem a Cristo e aos demais irmãos de forma satisfatória. Eles serão os primeiros na linha de batalha contra os inimigos. E diante do perigo, boa vontade não tem muita serventia. Tem que ter preparação para que de fato se saia bem nesses momentos. Muito bem. Em terceiro lugar, os versos 11 e 12, então Paulo trata sobre a família. E aí ele diz, da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa. Eu vou precisar explicar o verso 11 um pouquinho, porque o apóstolo Paulo usa a palavra guiné, que é a palavra grega, que pode ser traduzida tanto por mulher como por esposa. Então, por isso a necessidade de explicar. Porque poderia ser lido da mesma sorte as esposas, e como a nossa tradução prefere colocar, da mesma sorte as mulheres. Então, o termo grego permite as duas traduções. E por conta do termo grego, então, existe 3 interpretações possíveis para o verso.
Eu vou dar as 3 e vou dizer qual nós vamos seguir. Então, alguns falam que o apóstolo Paulo está se dirigindo às esposas dos diáconos. Então, ele está falando de exigências que essas mulheres devem possuir, né? Qualidades que elas devem ter. Outros, uma segunda interpretação, crê que Paulo está falando de mulheres que auxiliavam os diáconos naquela época, nas tarefas de misericórdia. E tem os famosos defensores do ministério de diaconisa, né? Que tomam esse texto para fundamentarem suas interpretações. Vamos ver então. Nós vamos seguir a primeira interpretação. Ele está falando para esposas. A recomendação é que se observe o comportamento do diácono em casa. Então, ele está tratando das esposas, do ambiente doméstico. Por quê? Se Paulo estivesse falando das mulheres como auxiliadoras, né? Está aqui, desculpa. Se Paulo estivesse falando das auxiliadoras dos diáconos, então elas poderiam ser suas próprias mulheres. Se é auxiliadora, pode ser as próprias mulheres deles, e não necessariamente outras mulheres da igreja. Mas se ele se refere especificamente a auxiliadoras, poderia ser então as próprias esposas que acompanhavam seus maridos nos trabalhos da misericórdia. Porém, se Paulo inclui auxiliadoras, dentro desse texto, nós temos um problema na igreja. Qual? São auxiliadoras que têm exigências dentro do texto que trata dos oficiais. Então, é como se Paulo estivesse ignorantemente abrindo um precedente para se trazer auxiliadoras no mesmo nível dos oficiais, mesmo que estas não exercessem a autoridade. Entendem? São coisas diferentes. Então, Paulo não está tratando das auxiliadoras dos diáconos. Ele está tratando das esposas, porque ele não colocaria exigências para essas auxiliadoras dentro da mesma seção de texto que trata sobre os oficiais. Ele está tratando dos oficiais, dos presbíteros e dos diáconos. Então, ele não se refere às auxiliadoras. Paulo também não se refere ao ministério das diaconisas, e a razão é simples. Atos 6, os apóstolos estabeleceram que o diaconato deveria ser desempenhado por homens. Então, Paulo não iria contrariar o colégio apostólico, estabelecendo ou abrindo um precedente para que mulheres exercessem o diaconato contrário àquilo que os diáconos já haviam estabelecido anteriormente. E há também uma informação de cunho cultural, que naqueles tempos não existia a palavra diaconisa no grego, ou seja, a palavra diaconisa não existia no grego, só existia diáconos, no masculino. Então Paulo não aplicaria o ofício diaconal às irmãs, mas Paulo fala das mulheres, das esposas. Bom, por que tem que ser as esposas? Então vou dar as razões. Primeiro, Paulo está falando das qualidades do diácono, as qualificações para o diaconato, não é? E no verso 12 ele mesmo diz, o diácono seja marido, então ele está falando aos diáconos. E o que Paulo quer que nós entendamos é que ele quer que nós observemos se esse homem é respeitável com sua mulher, se esse homem é sincero dentro da sua casa, se esse homem é temperante dentro da sua casa, se esse homem de fato tem uma família estruturada que o permite ser a igreja. Veja que ele aplica às mulheres, às esposas dos diáconos, algumas exigências que são feitas aos maridos. As esposas devem ser respeitáveis como seus maridos. Então imagine aí um oficial da igreja que é um homem íntegro, mas a mulher dele é fofoqueira. Ai, que bênção! Pensa num negócio desse. Não pode.
Ou esse homem é um homem reto, como nós vimos, respeitável, mas a esposa é dada às fofocas. Alguém vai respeitar esse diácono? Pare e pense. Ninguém vai respeitar esse diácono. Então, Paulo está tratando da vida doméstica e dizendo que é necessário se observar a vida doméstica como, de fato, o lugar onde nós mais desempenhamos a fé. E isso autentica o ofício na igreja. Paulo diz que as mulheres, ele diz aqui, né, da mesma sorte quanto as mulheres, elas precisam ser respeitáveis, igual aos maridos, não podem ser mulheres maldizentes. Tem que ser mulheres sinceras, né? Mulheres sóbrias, é o que diz Paulo. Não pode ser mulheres maldizentes, tem que ser respeitáveis. Ele também diz que essas mulheres têm que ser temperantes. A palavra temperante implica sobriedade. Lembra que ele falou de o marido não ser desequilibrado no vinho? Agora é a esposa, ela nem pode ser desequilibrada ou no vinho ou em outras coisas. Tem que ser uma mulher equilibrada, porque também é exigido que o marido seja um homem equilibrado. E Paulo diz que essa mulher tem que ser confiável em tudo. E ele disse anteriormente que o diácono não pode ser um homem dado à cobiça. Já pensou? Termos um diácono que nós sabemos que lá fora ele é uma pessoa que dá calote e aí a igreja entrega as finanças para esse irmão cuidar. Olha que coisa sábia. Mas às vezes esse homem ele é até respeitável e cuida das finanças, mas a esposa é caloteira. Você vai entregar mesmo as finanças da igreja para esse irmão cuidar? Dá para entender? Então, Paulo está dizendo, examina a vida dele dentro de casa. Porque é dentro de casa que nós iremos encontrar esse homem no exercício da sua maturidade cristã, no exercício da sua respeitabilidade, no exercício da sua sobriedade, não sendo ganancioso, sendo experiente na fé, e assim por diante. Então é dentro de casa que nós vamos ver esse homem desempenhando também a sua fé. E olha que coisa incrível. Se uma casa é bem ajustada, isso dá liberdade ao oficial de servir bem a igreja. Porque ninguém serve bem a igreja se o seu lar é atormentado. Um lar atormentado não permite servir bem a igreja. Então Paulo está dizendo, esse homem precisa corrigir o seu lar e depois então, se ele tem qualidades, mas o lar é atormentado, deixa ele em stand-by, não vai jogar ele fora. Ele só não pode ser agora um oficial da igreja. Trata do lar, cuida da casa, governa bem o teu lar e então vem servir a igreja do Senhor. Então Paulo está recomendando observar a vida desse irmão na sua casa. E aí eu quero verso 12, o diácono precisa ser marido de uma só mulher, envolvendo aqui aquilo que também foi exigido dos presbíteros, dos pastores, a sua fidelidade matrimonial, a estabilidade conjugal, a estabilidade da família. Também é dito que os diáconos precisam governar bem os seus filhos. Então ele tem que ter controle dos seus filhos, ele tem que ter domínio sobre os seus filhos, enquanto os filhos estiverem dentro de casa, né? Depois que cresce, vai embora, é outra história. Mas ele está considerando homens que têm filhos em casa, ele tem que ter domínio sobre os filhos. Então ele precisa governar bem os filhos, governar a casa. Ele diz, o homem, o diácono, precisa governar a própria casa. E governar a própria casa implica ter filhos e mulheres que dão testemunho da fé, que dão testemunho de que o Espírito habita em seus corações. O governo da casa implica exatamente a aplicação das qualidades que é exigido para servir a igreja. Porque uma casa fraca, uma igreja fraca. Mas uma casa forte, uma igreja forte. Se o lar das autoridades é forte, a igreja será forte.
Mas se as autoridades eclesiásticas possuem lares fracos, a igreja também é fraca. Então Paulo diz, é necessário que a vida familiar do diácono seja forte. Por fim, então ele trata no verso 13 das recompensas que são prometidas pelo Senhor aos que desempenharem bem o diaconato. Então ele diz, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. O apóstolo encerra a lista das exigências apresentando as recompensas. O Senhor Jesus é extremamente generoso e galardoador daqueles que o amam e que o temem. Então, Paulo diz, aos diáconos que desempenharem bem o ministério diaconal, estes gozarão de uma posição de honra na igreja. Gozarão de uma posição de honra também diante de Deus. Por quê? Porque eles são os agentes da misericórdia. E o que mais a Bíblia fala é que Deus é misericordioso. Então, os diáconos são os agentes ou os oficiais que foram chamados para imitar Deus no cuidado com os necessitados. Por isso que a estes homens há uma promessa estabelecida de que eles gozarão de posição e de honra diante de Deus e da igreja do Senhor. Estes homens, diz o apóstolo Paulo, também crescerão cada vez mais em sua confiança na obra redentora de Cristo. Veja que ele fala que eles alcançarão muita intrepidez na fé. Então, esses homens alcançarão níveis cada vez mais altos de confiança em Jesus Cristo. Gozarão cada vez mais de comunhão com o Senhor. E isso é maravilhoso, por vermos que, à medida que nós servimos aos outros, a promessa é de que Cristo mesmo nos dará do pão que está em sua mão, nos servindo, nos sustentando, nos alimentando. Grande recompensa, então, está designada para os que desempenharem bem o exercício da misericórdia. Porque, como o Senhor Jesus mesmo disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. E os diáconos foram chamados para dar. Por isso, mais bem-aventurado também são eles, na escala dos ofícios, porque foram chamados prioritariamente para dar. Na misericórdia aos necessitados, para dar cuidado às obras da igreja, para dar cuidado àquilo que Deus usa para proclamar o seu nome e a sua palavra na terra. Eu concluo, irmãos, dizendo o seguinte: os diáconos, assim como qualquer um que serve a Cristo na igreja, precisam, de fato, servir com grande alegria, porque primeiro é uma honra servir o Senhor no seu reino. Mas em segundo lugar, eles podem se animar no serviço em esperar as recompensas, porque o Senhor é justo e a Bíblia diz que Ele não tolera deixar o trabalhador sem o seu salário. Ele não tolera deixar o trabalhador sem a sua justa paga. Então, no que tange ao ofício diaconal, eu creio que nós estamos bem instruídos para fazer uma boa votação e eleição. E aqueles que já exercem o ofício estão bem instruídos daquilo que Deus espera deles e daquilo que também lhes aguarda como bênção da parte do Senhor. Para nós, os demais, os que são beneficiados pelo serviço diaconal, compete-nos orar e honrar estes homens. Porque Deus ama os oficiais. A igreja precisa amar aquilo que Deus ama. Que Deus seja conosco. Amém?